Olá, crianças! Tudo bem? Estamos começando mais um culto infantil. Que alegria poder reservar esse tempo para louvar ao nosso Deus junto com vocês. Hoje eu estou aqui com a Sofia e com o Raul, os nossos amiguinhos que vieram nos ajudar a conduzir este culto hoje. E para começar, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por ter nos dado mais uma semana de vida e mais uma oportunidade de louvar a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor está nos dando. Que esse culto infantil seja muito bom e que nós possamos aprender cada dia mais sobre a Tua Palavra. E que hoje seja um dia bem louvado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar ao nosso Deus com muita alegria. Vamos lá, crianças? Vamos de novo? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Jesus deixa o nosso coração limpo, nós não precisamos e não podemos esconder nada dele. Ele nos limpa, Ele nos purifica de todo o nosso pecado, crianças. O sentimento
hoje nós vamos recordar os versículos que nós aprendemos nos 2 cultos passados, quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. E estes versículos, eles estão aonde? Na Bíblia. Muito bem, Raul. Esses versículos que nós aprendemos, eles estão na Bíblia. E vamos relembrar então? Vamos, Raul? Vamos. Então, tá bom, vamos lá. Vamos tirar o versículo da Bíblia. Primeiro versículo. Este então é o versículo que nós aprendemos no primeiro culto do mês de novembro. Vamos repetir todos juntos? Sim. Consegue chegar, Raul? Claro. Então vamos lá. Quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 13. Vamos falar de novo, Raul? Então vamos lá, no 3, tá? 1, 2, 3. Quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 13. Muito bem, nós vimos lá, quando nós aprendemos este versículo, que este Espírito da Verdade nada mais é do que o Espírito de Deus, porque Ele é a verdade, não é mesmo? Vamos agora para o segundo versículo, o versículo da semana passada. Olha lá. No culto da semana passada, nós vimos que a Bíblia, ela foi todinha escrita por homens inspirados por quem? Por Deus. Foi o Espírito de Deus que inspirou os homens a escreverem tudinho que está escrito aqui na Bíblia. E olha só, tem um versículo lá em 2 Pedro que fala exatamente isso. Vamos ver o versículo? Homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Este então é o versículo que a gente tem que guardar no nosso coração, para a gente nunca duvidar de que a palavra de Deus é verdade. Ela não mente, tudo o que tem aqui foi inspirado pelo nosso Deus. Para terminar, nós vamos falar os 2 versículos de uma vez. Raul, vamos lá? O primeiro versículo então. Quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 13. O outro. Homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Muito bem, vamos guardar este versículo no nosso coração. Olá meninos, olá meninas, olá família. Graça e paz para todos. Na nossa história bíblica de hoje, nós vamos aprender mais um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver o texto que está lá no livro de Atos, capítulo 2. É uma parte onde Pedro faz um discurso. Ele prega para as pessoas. Vamos ver o que vai acontecer? Aqui está Pedro em Jerusalém pregando para uma multidão de pessoas. E enquanto Pedro estava falando, as pessoas começaram a pensar nas coisas erradas que elas tinham feito. Sabe, crianças, esse povo que está aqui, esses judeus, foram os que falaram que Jesus tinha que ser crucificado, que Jesus tinha que ser morto na cruz. E Pedro estava falando para eles justamente disso, de que eles rejeitaram Jesus. E as pessoas começaram a ficar pensando no que elas tinham feito. E aí algumas pessoas começaram a perguntar para Pedro, o que nós devemos fazer? Sabe? Essas pessoas estavam se arrependendo do que elas tinham feito. O Espírito Santo de Deus estava falando ao coração delas. E elas começaram a pensar,
Jesus, Filho de Deus, o Salvador, nós rejeitamos esse presente que Deus nos deu. E agora, o que a gente pode fazer? E Pedro começou a explicar para as pessoas o que elas deveriam fazer. Elas deveriam se arrepender. Elas deveriam falar para Deus que elas estavam arrependidas do que elas tinham feito. E as pessoas começaram a entender isso, que elas tinham pecado. Mas será que foi a pregação de Pedro que fez as pessoas se arrependerem? Não, foi o Espírito Santo de Deus que estava ali entre as pessoas, falando no coração e na mente delas, que elas tinham pecado, que elas tinham feito uma coisa errada e que elas precisavam se arrepender. Porque o Espírito Santo de Deus é quem fala com a gente e diz quando a gente está fazendo alguma coisa de errado. Aí a gente pode chegar até Deus, a gente pode pedir perdão. O Espírito Santo de Deus nos orienta a fazer as coisas certas. Eu vou contar uma historinha para dar mais um exemplo de como o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. Esse daqui é o Jorge. Ele foi passar as férias de final de ano lá na fazenda dos tios dele. E perto da fazenda tinha uma floresta com muitas árvores, uma floresta bem fechada. E a tia dele falou para ele: Jorge, não vai brincar na floresta, lá é muito perigoso. Não é bom você ir lá sozinho. Sempre que você for lá, é melhor você ir com seu tio ou então com alguns dos seus primos, mas não vai lá sozinho, você não conhece aquele lugar e é perigoso. Mas ele resolveu desobedecer a mãe dele, a tia dele. E sabe o que ele fez? Ele foi lá na floresta. E ele entrou na floresta e começou a olhar. E ele achou que não era muito perigoso, não. Ele falou: não, eu posso brincar por aqui, não vai ter problema. E ele começou a explorar o lugar, começou a brincar, o tempo foi passando, foi começando a ficar meio escuro. E quando ele percebeu que estava escuro, ele pensou: agora eu preciso ir embora para casa, minha tia já deve estar preocupada. E quando ele começou a andar para voltar para casa, ele percebeu que ele estava perdido, ele não sabia como voltar. Aí ele começou a ficar com medo e ele resolveu correr. Ele achou que ia ser melhor ele correndo para casa. E quando ele começou a correr, ele tropeçou num galho, caiu e machucou o tornozelo dele. Ele nem estava conseguindo ficar mais de pé. E estava começando a escurecer e a floresta estava dando muito medo nele. E aí apareceu um homem. Este homem era um guarda florestal. Ele ficava por ali justamente porque alguém podia se perder na floresta e não conseguir voltar. E ele se aproximou do Jorge e falou: olha, sua tia ligou para mim, falou que você poderia estar por aqui e que você poderia estar perdido, porque fazia muito tempo que você tinha saído de casa. Ele falou: é verdade, eu vim passear aqui e eu acabei me perdendo. Ele falou: e esse caminho por onde você estava indo ia te levar num penhasco bem grande, que se você caísse você poderia se machucar muito. Esse não é o caminho certo, não é o caminho que vai te levar para casa, mas eu vou te mostrar qual é o caminho. E o guarda florestal indicou onde era o caminho pelo qual ele deveria passar para chegar na casa dele. E também foi junto com ele, porque ele estava com o tornozelo machucado, ele não estava nem conseguindo andar. E aí o guarda florestal foi junto com ele e levou ele até a casa da tia dele, onde ele estava hospedado nas férias. E é assim que o Espírito Santo de Deus faz com a nossa vida. Ele vai ao nosso encontro, ele nos mostra o caminho certo, ele nos afasta do que vai fazer mal para a gente e nos ensina como devemos caminhar. Sabe, crianças? Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador e Senhor e a gente passa a fazer as coisas que Deus quer, a gente passa a viver como Deus quer, nós passamos a pertencer a uma outra família, a família de Deus. A gente já tem a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos tios. Mas quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente ganha muitos presentes, porque a gente ganha salvação, a gente ganha uma família nova, que é a família de Deus, a gente ganha o Espírito Santo que nos conduz pelo caminho que nós devemos seguir. E sabe de mais uma coisa? Os filhos sempre têm que se parecer com os pais. A gente sempre vê, quando tem uma criança pequenininha, a gente olha e fala: olha, ele parece com o pai, olha, ele parece com a mãe, ela é parecida com a mãe.
Porque quando a gente é filho de alguém, a gente tem que parecer com ele. A gente tem que ter os traços da pessoa. E no reino de Deus, quando a gente se torna filho de Deus, a gente tem que parecer com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E fazer as coisas certas. E deixar o pecado de lado. Porque o pecado nos afasta de Deus. E o nosso inimigo, vocês se lembram que nós já estudamos sobre o inimigo, aquele que vem para nos afastar de Deus? Então, esse inimigo quer sempre levar a gente para longe de Deus, para a gente fazer coisas erradas, para a gente não buscar a presença de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente quer ser parecido com o nosso Pai, parecido com o nosso Deus. Aí a gente faz as coisas certas. E para a gente conseguir fazer as coisas certas, a gente precisa estar orando todos os dias, lendo a palavra de Deus e pedindo que o Espírito Santo nos encha, para que a gente possa sempre fazer as coisas certas, para que a gente possa ser muito parecido com Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a fazermos as coisas certas. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha encher as nossas vidas, para que a gente possa transbordar na Tua presença. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, para que a gente possa sempre fazer as escolhas que Te agradam, Pai. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos pensar coisas boas, fazer coisas boas e falar coisas boas. Muito obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele nos traz a salvação e o perdão dos nossos pecados. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E muito obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nos conduzir e nos ensinar a estarmos sempre fazendo as coisas certas. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Tchau, crianças, que vocês tenham uma boa semana, cheia da graça e cheia da presença do Senhor. O nosso culto está terminando. Que pena, né, Raul? Muita pena. Mas não tem problema. Semana que vem a gente vai se encontrar novamente. E esse culto ele vai ficar gravado, não é mesmo? Então você pode ver quantas vezes você quiser. Porque assim você pode louvar a Deus junto com a gente. Vamos orar então para finalizar o nosso culto, agradecendo a Deus por estes momentos que passamos juntos? Feche os seus olhos e olha junto comigo. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor hoje nos deu a oportunidade de louvar o teu nome. O Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque nós hoje aprendemos um pouquinho mais a respeito do Senhor, a respeito do Espírito Santo. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor cuide de cada criança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Nos vemos na próxima semana. Dá tchau, Sofia, para eles. Tchau. Tchau. Até semana que vem.